Oi pessoas, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou falar sobre um livro que eu terminei de ler recentemente e que vai ganhar uma adaptação para os cinemas que estreia no dia 29 de março e é o grande retorno do meu diretor favorito da vida ao estilo que o tornou famoso lá nos anos 80. Eu estou falando de Jogador Número 1, o livro mais nerd provavelmente já escrito na história, pelo cara mais nerd que eu já vi na minha vida e que tem toneladas de referência aos anos 80 e à cultura pop daquela época, que é justamente o período que o Spielberg ficou famoso. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu sempre vou estar por aqui falando sobre algum livro ou filme ou seriado que eu tenha visto e gostado, ou não. Spielberg, eu tenho um carinho muito grande por ele. Os primeiros filmes que eu me lembro de ter assistido na vida foram dirigidos por ele ou produzidos por ele. Eu nasci bem na metade dos anos 80, que foi a década que ele lançou a maioria dos seus clássicos. Então, quando eu comecei a formar as minhas primeiras memórias cinematográficas, foram todas com filmes dele. Quando eu tinha ali por volta de 6, 7 anos de idade, na sessão da tarde, na tela quente, você só se ouvia falar em Steven Spielberg, ele era o cara. Praticamente tudo que ele fez naquela época moldou o mercado de entretenimento para o formato que a gente conhece hoje em dia, principalmente o cinema de aventura e o que depois ficou conhecido como blockbuster, que são esses filmes eventos, né, que arrastam multidões para salas de cinema, que formam fila na esquina, com gente dormindo, acampando. Não, isso não acontece mais, mas antigamente acontecia, gente, eu sou dessa época. E tudo isso começou quando ele lançou Tubarão em 1975, que deixou muita gente com medo de entrar no mar por muitos anos. Esse termo, blockbuster, já existia ali em Hollywood, mas foi Tubarão que realmente deu um sentido para ele quando ele arrebentou nas bilheterias, se tornou o maior filme de todos os tempos para a época e manteve essa posição por 2 anos até que Star Wars foi lançado em 1977. Tubarão mostrou que o Spielberg tinha muita aptidão para contar essas histórias de aventura. E por mais que o filme seguinte dele, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, tivesse uma história e uma narrativa muito mais introspectiva, foi aí que ele começou a desenvolver o seu gosto pelo fantástico, além da aventura. E eu vejo que ele meio que misturou essas duas coisas, né? A aventura e o fantástico na primeira produção dele a ser lançada nos anos 80, que foi Os Caçadores da Arca Perdida, que foi a introdução de um dos maiores heróis de todos os tempos, o Indiana Jones. No ano seguinte, ele lançou E.T., o Extraterrestre. E.T. foi um sucesso avassalador, colocou o Spielberg novamente no topo da maior bilheteria de todos os tempos e é até hoje uma das suas maiores obras-primas. É um dos melhores filmes já feitos em toda a história do cinema. É um filme quase perfeito, a produção é sensacional, o roteiro é super bem amarrado e o elenco, que a maior parte do tempo é o elenco infantil que aparece no filme, carrega tudo nas costas. E.T. foi a primeira experiência dele dirigindo crianças, característica que se tornaria frequente nas produções seguintes. Na continuação de Indiana Jones, O Templo da Perdição, ele colocou uma criança como ajudante do protagonista. Nos 5 anos seguintes, ele acabou se dedicando mais a filmes pé no chão. Foi um período que ele lançou A Cor Púrpura, Império do Sol e Além da Eternidade, voltando para a aventura em 1989 com Indiana Jones e a Última Cruzada. Mesmo seus filmes do comecinho dos anos 90 também tinham essa pegada. Em 91 ele lançou Hook, A Volta do Capitão Gancho, que contava a história de um Peter Pan que tinha crescido e esquecido da Terra do Nunca. E em 93 ele lançou o filme que fez com que eu me apaixonasse por cinema, Jurassic Park. Até hoje, quando eu assisto esse filme, eu me sinto aquele mesmo menininho de 8 anos de idade que saiu da sessão com os bracinhos assim, fingindo que era um Tiranossauro Rex. Mas isso foram apenas os filmes que ele dirigiu. Em 1981, ele abriu sua própria produtora, a Amblin Entertainment. Então, mesmo que ele não estivesse sentado na cadeira de diretor, ele tinha muita influência nos filmes que ele produziu. E a Amblin produziu nessa época filmes que se tornariam ícones da minha geração, como Gremlins, Os Goonies e nada mais, nada menos que a trilogia De Volta para o Futuro. Esses filmes todos são a cara do cinema pipoca dos anos 80 e foram muito importantes para a criação deste livro aqui, O Jogador Número 1, escrito pelo Ernest Cline. O Ernest Cline, ele é o nerd que deu certo. Ser nerd literalmente é o ganha-pão dele. O cara anda por aí num DeLorean de verdade com um ET no banco do passageiro, veja só. A vida dele é uma grande obsessão por cultura pop, filmes e videogames dos anos 80. A gente pode dizer que o Jogador Número 1 é a materialização dessa obsessão.
Todos esses filmes que eu mencionei anteriormente foram de alguma forma importantes para a forma como ele construiu a narrativa desse livro e o universo do Oasis. E muitos deles são literalmente mencionados durante a história ou serviram de inspiração para o desenvolvimento da trama. Nossa, e que história muito gostosa! Eu devorei esse livro em menos de uma semana. Ele é ambientado no ano de 2045, num futuro onde a Terra está tão zoneada e caída que todo mundo prefere ficar dentro de uma realidade virtual chamada Oasis, onde qualquer um pode ser basicamente quem ou o que quiser. Apesar de funcionar como um grande videogame virtual, as pessoas ficam dentro desse Oasis fazendo o que eles deveriam fazer do lado de fora. Então tem gente que trabalha lá dentro, eles vão pra escola, tem high school, tem universidade e um acervo digital com absolutamente tudo que já foi um dia escrito, lançado e passou no cinema ou na televisão. Mas quanto mais as pessoas se dedicam a viver nessa realidade virtual, menos elas se importam com o mundo real. E o planeta vai ficando cada vez pior. E nisso eles querem ficar cada vez mais tempo dentro do Oasis. A história é contada do ponto de vista de um adolescente chamado Wade, ou Parzival, que é o nome que ele adota dentro do Oasis. E ele é completamente viciado em tudo que se refere aos anos 80, então videogames, as músicas, os filmes. Ele mora numa espécie de favela vertical. Eles empilham um trailer em cima do outro e vira tipo um prédio improvisado, meio capenga, meio bamba, que é onde a galera pobre mora. Ele é órfão e mora com uma tia que não tá muito aí pra ele. Então ele passa praticamente todo o tempo dele dentro do Oasis. A história começa quando o criador dessa realidade virtual morre e deixa em algum lugar ali dentro um easter egg, né? um item escondido, e quem encontrar esse item, depois de passar por 3 provas muito difíceis, vai assumir controle total da empresa e ganhar muito dinheiro. Vai virar praticamente a pessoa mais rica do mundo. E isso dá início a uma busca ensandecida por esse item, que só vai poder ser encontrado se a pessoa dominar todas as referências dos anos 80 que o criador do jogo gostava e o Wade também. A escrita do Cline é bem leve e ele conta a história de uma maneira bem ágil. E apesar de ele estar introduzindo um mundo novo, com as suas próprias regras, ele consegue explicar de uma forma relativamente fácil como tudo ali dentro funciona. As referências aos anos 80 estão em cada página e é praticamente impossível conhecer todas elas. Eu particularmente dei uma boa boiada ali em tudo que se referia a videogame e seriados japoneses dos anos 80. Mas mesmo sem conhecer profundamente essas coisas, você consegue entender bem a história e não é prejudicado quando eles estão falando de alguma coisa que você não conhece. Temos aqui então um livro escrito por um nerd, que entre tantas outras referências foi muito influenciado pelo trabalho do Steven Spielberg, e vai ganhar uma adaptação cinematográfica dirigido por quem? Pelo próprio Spielberg. E o Spielberg tomou uma decisão logo no início da pré-produção, que foi de tirar praticamente todas as referências ao trabalho dele. Parece que ele ficou com medo de ser acusado de vaidade, não sei se essa tradução é muito... é vanity em inglês. Para português a vaidade não fica tão bem explicado assim, mas ele não queria que as pessoas achassem que ele estava vangloriando o próprio trabalho dele. O Ernest Cline teve que convencer o Spielberg a colocar algumas referências sim, porque eles eram a base para a obra dele, ele era a base do livro. Então pelo menos De Volta para o Futuro e Jurassic Park a gente já viu o que vai estar dentro. Nossa, não, eu tô muito feliz que o Spielberg finalmente voltou pra esse cinema de aventura dele. Dia 29 de março eu vou estar lá na primeira fila do IMAX, na maior tela que eu consegui encontrar pra curtir Jogador Número 1. Porque como pode um filme que tem um DeLorean fugindo pelas ruas do Blade Runner e sendo atacado por um Tiranossauro Rex ao som de ahá ser ruim? O filme eu vou voltar aqui e fazer uma crítica sobre ele e eu espero realmente que ele atenda as minhas expectativas. E olha, tão bem altas, mas como não ficar altas? Olha isso! E vocês estão tão animados para assistir Jogador Número 1 como eu tô? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Um forte abraço e até a próxima. Players, are you ready? I'll wave to you from the finish line. McFly.